Você quer fazer o apanhado, Ana, ou não? Não, Marlene, não. Eu nem mexi com nada, eu não estou enxergando, Não, eu não posso abrir os olhos, é. eu não Mas estou você estudando nada. vai melhorar, Ana, se Deus quiser. Você está melhorando. Mas, Semana que vem você já está ótima, se Deus quiser. Oh, gente, então nós estamos dentro, né, do capítulo que nós estamos estudando, que se trata do epifenômeno da vida e da morte, é o self imortal, né? Não tem a dinâmica da Ana aí, não, mas eu tenho a minha, né? Então, aqui ela dá uma passadinha pela evolução do princípio espiritual, lá desde os primórdios, né? Na época em que tínhamos apenas os instintos, e vamos caminhando até chegarmos até o princípio inteligente expressar a parte da humanidade mesmo, né? Quando ele já está nessa experiência, estamos nessa experiência, e aí esses fenômenos, então, que eram automáticos a partir do instinto, agora vai ganhando a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de decisão, né? Eu acho que foi por aí que parou, Nara. Você quer comentar alguma coisa? Ou qualquer um de vocês? É isso mesmo, Marlene, eu entendi assim. Então, eu vou ler, né, o parágrafo que devemos iniciar hoje. As graves repetições do instinto, especialmente o procriativo, passando a etapa das sensações e dos sentimentos do amor, quando deturpado, apresentar-se-ão mais tarde em forma de insegurança sexual, incompletude, frustração e complexos outros que se associam atormentando e retirando o prazer existencial. É interessante que no último parágrafo que nós lemos, ou nos dois últimos, até nós ficamos falando um pouco sobre isso, né? Quando ela fala assim, eu vou só repetir para pegar esse que eu li agora, que parece que dá certo. Olha lá, armazenando experiências que se converteram em recursos de amplo desenvolvimento, as marcas dos fracassos morais, dos compromissos mal-sucedidos, porque aqui, quando nós já estamos na fase nominal, nós já vamos arrumando as encrencas, né? Enquanto a gente era bichinho, estava tudo ok, fazia só aquilo que tinha que ser feito, né? Aí depois a gente já vai arrumando as confusões, aí nós entramos em conflitos, né? E aqui ela fala assim, que enquanto a lucidez mental proporciona a culpa em relação aos pensamentos, palavras, foi aqui que nós ficamos até discutindo um pouco, né? Palavras e atos infelizes, ela esculpe-se no inconsciente e transfere-se de uma etapa para outra, dando origem aos conflitos. Então, quando a gente joga alguma coisa mal resolvida para o inconsciente, estou falando, mas eu não estou querendo dizer que eu estou certa, não. Nós estamos conversando aí, gente. Quando a gente tem alguma coisa mal resolvida, nós jogamos para o inconsciente, ou seja, não resolve, joga para o inconsciente e depois ele vai pipocando aí, né? Dando as nossas alfinetadinhas, dando as alfinetadinhas até que a gente vai burilando, porque como ela trata do autoconhecimento, né? E aí esse parágrafo que eu li, lá, as graves repetições do instinto, que é quando nós estamos lá ainda, né, na fase do instinto, só instinto, nós temos já a sexualidade, nós temos todas essas funções, porque é assim que nós vamos evoluindo, né? O princípio vai evoluindo. Agora, quando ele é deturpado, o que vai acontecer agora que nós estamos na fase nominal? A insegurança sexual, a incompletude, a frustração e outros complexos. Ajuda aí, gente, help. Vê se é assim mesmo. Marlene, a questão é a seguinte, nós jogamos para o inconsciente, mas você sabe que, disparados determinados gatilhos, esses conflitos vêm à tona, não é? E nós, então, ficamos atualizando
como um computador atualiza suas configurações, nós ficamos configurando esses conflitos e nós buscamos não as coisas boas que aconteceram conosco. A nossa tendência é buscar aquilo que nos marcou de ruim, certo? De muito conflituoso. Então, nós passamos a ruminar esses pensamentos, esses sentimentos. E o nosso organismo, então, vai colocando isso para fora. E geralmente ressurgem sob a forma de doenças. Então, nesses dias que eu estou aqui, sem poder abrir os olhos, porque eles lacrimejam, uma claridade, tem um olho que está inchado, o olho que atacou direito, e ele não abre direito, né? Então, eu estive refletindo muito sobre tudo isso. Nós precisamos urgentemente deixar de atualizar as coisas ruins. É uma questão de emergência, nem de urgência mais é. Porque somatiza. O nosso organismo coloca tudo isso para fora, sob a forma das mais variadas doenças das mais variadas origens. Então, eu quero chamar a atenção para isso, né? Por isso que eu disse que eu estou em aprendizado, porque eu estou refletindo muito sobre tudo isso. E vamos ver se eu consigo assimilar esse aprendizado, né? E deixar de me fixar, remoer as coisas ruins do passado, me fixar nas boas, ver o mundo e as pessoas sob uma nova ótica. Isso é muito importante, gente. Guardem bem isso. Reflitam sobre isso. Porque nós fazemos isso num processo automático, inconsciente. Então, quando vier a atualização, né, atualizar as configurações, como aparece lá no computador, você diz, agora não. Agora não. Deixa para mais tarde. Se vier outra vez, agora não. Deixe para mais tarde. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. E alerto vocês para que façam isso também. Porque as doenças aparecem, desde as mais leves até as mais graves. Elas somatizam. Nós colocamos tudo para fora. Para o nosso bem, é lógico, não para o nosso mal. Mas nós podemos começar a fazer isso de uma outra forma. É isso que eu tenho para dizer a vocês. Muito obrigada, Ana. É isso mesmo, né? É isso aí. Narinha, você continua? Vamos lá. O medo atávico responde por outros aspectos doentios do comportamento, dando lugar à desconfiança, à angústia, à ansiedade, que se transformam em transtornos aflitivos. O que eu entendi? Que ela está falando que nesse caminhar, quando ainda vivemos, ela fala as graves repetições do instinto, como a Marlene leu, é lógico que nós estamos dando vazão a essas coisas não resolvidas, né? E aqui no da Marlene, ela fala assim, que isso vai aparecer em forma de insegurança sexual, tal. E aí, ela continua dizendo que esse medo atávico, quer dizer, esse medo que nós temos destas coisas que estão ali no subconsciente, vai responder por outros aspectos doentios. Então, quando a Ana falou assim, agora não, que eu entro na configuração e falo agora não,
não sei, não é que eu discordo dela de jeito nenhum, não é isso. Às vezes nós não temos mesmo condição de enfrentar aquilo e vamos ficar doente. Mas, olha o que ela fala ali em cima. A mesma esculpe-se no inconsciente e transfere-se, dando origem a conflitos. De que se libera, os conflitos vão ser liberados mediante a recuperação emocional e espiritual. Então, eu chego a pensar, não sei a condição de cada um, mas assim, eu chego a refletir que é um momento também, não só, não estou discordando, que às vezes agora não dou conta, mas às vezes é um momento de enfrentamento para a recuperação emocional e espiritual. Quer dizer, é o momento da gente ver o que eu posso fazer disso que está me incomodando, né? Nesse Sim, sentido. Nara. Foi Sim, bem. sim, Nara. Mas o que eu digo é não ficar atualizando a todo momento. Claro. Remoer. Em Não. psicologia cognitiva comportamental, os psicólogos chamam de ruminar. A questão é que nós ficamos ruminando. É esse ruminar que eles aconselham os psicólogos não ficar atualizando a todo momento. Não há necessidade. Então eu estou entendendo. Não há necessidade. Claro, eu estou entendendo que ela está nos convocando a uma recuperação emocional e espiritual. Porque quando ela diz aqui, o medo atávico responde por outros aspectos doentios. Então, ela vai falar mais adiante, que eu até tomei a liberdade de ir vendo aqui, ela vai falar que nós temos em nós essa capacidade de resolver os problemas, porque nós somos seres inteligentes, né? Então, ela vai elaborar a nossa consciência, elaborar projetos de equilíbrio emocional. Por quê? Nós temos o conhecimento, por exemplo, da doutrina, da lei divina, nós temos o conhecimento de nós próprios. Então, esse medo que vai dar lugar à desconfiança, que vai dar lugar à angústia, à ansiedade, vai nos afligir demais. Mas nós vamos ter os recursos em nós mesmos, como espíritos lúcidos, inteligentes, e até usando uma força que Leon Denis descreve, a potência da alma mais importante, uma das importantes forças da alma, que é a vontade, é hora de tentar resolver, né? Então, eu entendi na leitura da Marlene que isso aí veio trazer muito todos esses conflitos, né? E retira o prazer, como fala aqui, tira o prazer existencial. E o que eu li? Eu li que isso aí vai responder por outros aspectos doentios, né? Que é angústia, ansiedade. Mas deixa eu explicar então melhor. Não, aí me agora... dá um tempo, só para eu explicar melhor, essa questão do remoer. Como é que a psicologia explica isso, para não ficar dúvida nenhuma a respeito do que eu estou falando, certo? A questão é a seguinte, se você fica remoendo, batendo na mesma tecla, não vai resolver seu problema. Então, o que eles recomendam é mudar o pensamento para que o sentimento mude. Mudar o seu pensamento. Pensar de uma outra maneira. Ela fala em educação dos impulsos. Pensar sobre uma nova ótica, certo? E não dar tanta importância àqueles fatos que, às vezes, nem sempre são significantes assim na nossa vida. É com relação a isso. Então, precisa ser bem explicadinho para não deixar dúvida, né? Tudo bem? Deixa eu entrar também nessa... Também a minha dúvida ser sanada. Outro dia, em outro grupo, a Ariadne, uma amiga nossa do nosso grupo, é psicóloga. E a gente está sempre estudando, né, gente? As mesmas coisas,
nos grupos a gente levanta esse problema. Eu não sei o que vocês acham, mas a Ariadne falou para mim que chama-se ressignificação. Ressignificar. Ela falou, Gleide, você tem que ressignificar. Eu falei, ai meu Deus, o que é ressignificar? Exatamente, dar um significado novo. Ressignificar é mudar o pensamento. E isso nós podemos fazer. Não está fora do nosso alcance. Senão a gente não melhora nunca. Aí que eu fui, que é isso? Então tem ressignificar. Quer dizer, de repente, o que significava para mim aquilo, aquele fato doloroso que aconteceu no passado, que ficou marca, se eu trouxer ele à tona e ressignificar, quer dizer, dar outro significado, como de pacificar com ele, perdoar ele, não é alienar, não é, eu não ponho embaixo do tapete, eu tenho que ressignificar. Aí que eu fui entender, não sei se isso aí ajudou. Isso sim, eu aprendi isso na escola da educação emocional. Dar um significado novo, mudando o pensamento. Como é que você se ressignifica? Mudando o pensamento para mudar o sentimento. Isso, aqueles sentimentos ruins. Ai, obrigada, porque assim a gente entende melhor aquele fato, agora sobre o novo. Em Sacramento eles usam um termo, falam assim, um novo olhar sobre o espírito. É a nova ótica que eu falei. Você olhar sobre uma nova ótica. Uma ótica, isso. Então, é isso mesmo. Então, acho que agora está entendido. Gostei, porque agora a gente coloca no sentido que nós estamos discutindo. Obrigada, viu, gente? Quer falar mais alguma coisa, Nara? Não, pode continuar. Então, a Gleide que vai ler agora. Outros fatores resultantes dos fenômenos evolutivos geram conflitos e alienações tormentosas que se impõem necessitadas de recuperação. Aí, que bom, né? Já está falando. A Joana de Anjos já está falando para nós. Essa alienação tormentosa que se impõe necessitadas de recuperação. Nós podemos agora ter um novo olhar, uma ressignificação, e a gente se pacifica mais e cura. Por isso, homem, você está sendo curada. Porque quando emerge, é porque a cura está perto. Né? Muitas vezes a gente pensa na dor, quando a gente pensa na dor, no fato negativo, nem sempre. É porque Deus e a misericórdia divina e o nós mesmos estamos em transformação, todos nós. E isso é cura. Você vai ficar 10 vezes depois muito mais ativa, consciente, inteligente e vai poder aprofundar muito mais na sua trajetória que você já faz. Vai ficar mais, essa minha amiga vai ficar mais sabida, porque aí eu vou ter que estudar mais para acompanhar. Não, mas é isso aí. Ninguém tem que estudar mais, não, para me acompanhar, não. Né? Cada um estuda para si mesmo, para se acompanhar. Nesse sentido, né? Mas é muito bom, porque a gente aprende, é na troca, ninguém sozinho. Ninguém aprende sozinho. Exatamente. Nós precisamos do outro. Nós precisamos. Exatamente. Eu sozinha, eu vou. Não faz sozinho. Então, graças a Deus, a gente tem todo mundo. Né? Aqui nós trocamos informação. Isso. Depois que nós trocamos essa informação que Joana de Ângeles traz, e a nossa, né? As informações que cada um traz para o grupo, nós passamos para a fase chamada formação. Assim diz a psicologia. Nessa formação, nós vamos formular o nosso próprio pensamento, certo? Nós vamos dar um significado novo. E após essa informação,
após essa formação que nós estamos tendo aqui, nós vamos nos transformar. Aí que nós, então, juntamos o sentir, o pensar e o agir. Porque nós sentimos, nós pensamos sobre o que sentimos, sentimos sobre o que pensamos, certo? Elaboramos isso, damos um significado novo e nos transformamos. É assim que a psicologia explica em sua totalidade. Creio que eu fui clara. Se eu não fui, me peçam que eu explico. Muito bom. Tá tudo certo. Assim, eu só vou ponderar assim, que quando, aqui nesse capítulo, ela também está falando do nosso processo ao longo da caminhada evolutiva desde quando a gente era um jacarezinho, né? E que, inevitavelmente, muitas coisas ficam arquivadas. E que esses arquivos, eles vão surgindo, e claro que quando a gente está no estágio que estamos agora, o hominal, com as nossas experiências agora, né, como ser humanos, algumas coisas vão se misturando também, né? E é claro que tem que passar por todo esse processo que já foi falado aqui, né? Confere, gente? Porque ela está fazendo essa escalada aqui, né? Assim, eu só estou retomando isso para a gente... Desde os primórdios desde os primórdios. Da nossa formação, desde o princípio inteligente, até a fase em que nós estamos agora, na era cósmica, fase hominal, em que o espírito é o... Como é que fala? O espírito é o... Tem um nome, me falhou agora a memória. Então, o espírito é o principal, é o protagonista. É o protagonista. Estamos então, na era Ju, do espírito. Posso continuar? Pode continuar? Então, Ju, é você agora. Tá. A consciência, porém, do si mesmo enseja a elaboração dos projetos de equilíbrio emocional mediante a educação dos impulsos primitivos, transformando-os em expressões de ordem e de valor, graças à qual a harmonia instala-se em forma de saúde psicofísica, trabalhando a imortalidade em triunfo que lhe está destinada pelos soberanos códigos da vida. Vamos lá, se eu vou conseguir. A consciência por em si mesmo, a elaboração dos projetos de equilíbrio emocional. Então, a gente vai tendo consciência, esses impulsos vão passando por nós e a gente vai elaborando, organizando, estruturando, ressignificando, tudo trabalhando para a nossa saúde psicofísica. É isso que eu entendi. Tá certo, gente? Eu fico um pouco angustiada que eu falo assim, nossa, eu já fico tensa assim, ó, porque vocês falam com uma sabedoria tão grande, e às vezes eu tô indo, é tão interessante que eu tô indo para um caminho e vocês me mostram, descortinam o outro e vai fazendo vários links aqui, e a palavra que sou eu fico assim, e agora? E às vezes é o contrário. Às vezes é você que nos coloca nessa situação de uma outra ótica. Ah, que bom. Fico feliz, está muito bom. Muito bom estar aqui. Vai lá, Nara. Então, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Que eu acabei adiantando um pouquinho. Que como nós temos em nós essa fatalidade da evolução, do melhoramento, da perfeição, né? A capacidade de conquistar isso, porque Deus nos deu, né? Esse poder, vamos dizer assim. Então, por isso que ela fala aqui, ó, a consciência, porém, por si mesmo, é o si, quer dizer, cada um tem essa capacidade
de elaborar projetos de equilíbrio emocional. Então, quando a coisa não está boa, a nossa tendência, a nossa postura diante disso é querer superar. E aí, nessa busca da superação, na busca, como a Gleide falou, da ressignificação de uma situação que está aflitiva, incomodando, nós vamos educando, olha lá, educação dos impulsos primitivos. Nós vamos educando. Eu vi que eu pulei ali e quebrei a perna, eu não quero pular de novo. Eu vou passar para o outro lado, né? Então, e o que a gente vai adquirindo? Olha lá, transformando-os. Transformando o quê? Os impulsos primitivos que a gente ainda carrega. Da raiva, de devolver uma coisa para o outro, de falar de forma impulsiva ou etc. Ou mesmo ignorar o outro, né, Nara? Desconsiderar, ignorar, tem tudo isso. Então, esses impulsos que a gente tem, transformando-os em expressões de ordem e de valor. A gente vai mostrando esse lado bom que todos temos, o germe da bondade, da perfeição e tudo. Olha lá, ó, graças a qual, quer dizer, graças a essa transformação, a harmonia vai se instalando. E a gente estando bem espiritualmente, o nosso físico, como a Ana falou, vai refletir o estado que nós estamos, né? Olha lá, trabalhando a imortalidade em triunfo. Quer dizer, somos seres imortais. Aqui vai acontecendo, mas a gente vai superando. Vamos amanhã para além do túmulo, vamos reencarnar novamente, mas sempre melhorando perante os soberanos códigos da vida. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Então, eu só não quero, sim, justificar quando eu falei assim, desculpa, Ana, que eu falei, quando você falou assim, agora não. Cada um sabe, gente, às vezes aquela hora eu não tenho condição de lidar com aquilo, mas a nossa natureza é para buscar a melhoria, a recuperação, e Deus nos dá as oportunidades e espera de nós o momento certo para a gente ressignificar, para a gente retomar aquela situação. Por isso que fala educação dos impulsos, né? Eu disse agora não, porque... Você entendeu o que eu falei, né, Ana? Entendi. Mas você está se agarrando a isso agora não, porque o computador nos dá essa opção. Deixe para mais tarde. Por isso que eu falei. Você entendeu? Mas tem essa questão aí de olhar sobre uma nova ótica, de ressignificar e nos transformar. E quando a doença chega, vem a tal vulnerabilidade, que eu aprendi também, que a gente sempre fala aqui. Reconhecer a nossa vulnerabilidade. Somos vulneráveis. Somos, sim. Aceita. E é aí que vem o processo de aceitação. Aceita que você é vulnerável. Ninguém é invulnerável, certo? Nós somos vulneráveis. E é essa vulnerabilidade que nos mostra esses dois versos da moeda. Ela, ao mesmo tempo que faz você enxergar as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus pontos negativos, que às vezes você não viu antes, certo? Ela também te impulsiona para você se transformar, buscar um novo posicionamento, dar um significado novo, ressignificar, como nos traz a psicologia cognitivo-comportamental. Tá bom, gente? Vulnerabilidade é um outro aspecto muito importante do ser humano. Uma hora que eu estiver bem, eu vou trazer o que eu tenho sobre vulnerabilidade e passar para vocês, porque é importante. Deixa eu falar, a Seisonue, ela fala assim, que a gente tem o poder da cura, mas a gente não segura que é poder, né? A gente fica pensando negativo, né?
A gente tem que só pensar coisa positiva e que a gente mesmo se cura. É igual que a Jonandes fala aí, não é verdade? Né? Eu É acho isso que mesmo, dona Nória. É isso aí, Dona sabedoria. Nória é assim, ela fica quietinha e de repente ela entra e né, É, dona Nória? É, dona Nora, Vai em cima. é isso aí, dona Honória. É beleza. isso aí. Nosso organismo, eu tenho repetido esses dias Ela- muito esse mantra. O meu organismo tem poder de cura. Isso eu aprendi quando eu fiz o curso sobre os olhos, certo? Os olhos de águia. Então, ela trabalha a parte emocional e ela nos dá esse mantra. O meu organismo tem poder de autocura, de se autocurar. Por que que nós nos autocuramos? Porque depende de nós. Dar um significado novo a todas essas mazelas, a todos esses conflitos. Ninguém vai fazer isso por nós, só nós mesmos. Então tá certinho, dona Honório. Muito bem, agora a Ideli, gente. Já eu achei que tivesse chegado depois de um monte de gente. Olha, é interessante, vou Não contar tem um um monte caso. de gente, só tem 9, prima. Vou contar um caso que eu vi o Divaldo contando outro dia, não vai se assustar, viu, Ana? Talvez você vai achar que é uma indireta, hein? Ele disse que quando ele começou a dar passe, ele ficava encantado, porque ele achava que ele tinha o dom da cura, ele estava ficando até vaidoso, né? Que as pessoas contavam que melhoravam, coisa e tal. Aí ele foi dar passe no senhor e a mulher estava chorando e falou, por que que você está chorando? Ah, o médico falou que ele está nas últimas, que ele não tem mais jeito. Aí o doutor Bezerra apareceu assim para ele falou, e aí, doutor? Eu falei, não, ele vai ficar bom. Vai ficar bom, vai. E o Divaldo, naquele início, né, de carreira mediúnica, ele falou para a mulher, não, o doutor Bezerra está falando que ele vai ficar bom, que ele vai se curar. Ah, é? Nossa, saiu assim. Aí no dia seguinte a mulher estava lá desesperada porque o homem tinha morrido, né? Aí o Divaldo perguntou pro doutor Bezerra, você não falou que ele ia melhorar, ele ia ficar bom? Sim, eu disse o espírito dele, né? A cura era do Isso. espírito, Eu não era disse do corpo. isso, Ideli. Isso aí é de grande sabedoria. Eu disse isso para Marlene, não sei se ela se lembra, essa semana que passou. Eu disse, Marlene, eu vou me curar. Não sei se de lá ou de cá, mas eu vou me curar. Se é de Isso lá mesmo. ou de cá, cabe a Deus, certo? Isso, Então eu temos que sei, pensar nisso. Temos isso. que pensar nisso também, porque de repente a nossa cura não está aqui. De repente é aquilo que vai deflagrar o momento da nossa morte, do corpo É, físico, a certo? cura do espírito, né? Mas eu acho que você é muito devedor. Exatamente. Você ainda vai ficar muito entre nós, eu acho. Não foi o Mas doutor se for Bezerra que da falou, vontade não. divina, É. Isso eu fiz. mesmo, Ana. Tá certo. Então, foi mais do que direta, mas uma direta boa, É direta bom, né? já. A conquista da individualidade consciente é o imenso desafio da evolução do self, que se liberta a pouco e pouco dos impulsos grosseiros, muito úteis nas faixas primárias do processo por onde se vem transitando, mas perturbadores quando quando o pensamento desata a razão e sente a necessidade de avançar para a intuição. A Marlene ainda comentou, né? Ela está falando aqui nesse capítulo desde os primórdios da gente, né? Então, essa conquista da individualidade, a gente vem de uma área animal onde o instinto predomina, é o grupo, né? Não existe aqui, a gente está formando o nosso individual. E eu acho assim que muitas vezes a gente tem a tendência de culpar os outros, de culpar o grupo pelas nossas atitudes, né? Até que a gente vai amadurecendo e entendendo que nós somos responsáveis
por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas definições. Isso nos torna responsáveis e muito difícil mesmo, que o mais fácil é você culpar-se uma força maior, né? Aí o espírita geralmente acha um obsessor para culpar, mas você centrar ali, focar e ver que você é o responsável pelo seu destino, pelo seu caminho, isso é bem complicado. Então, é o que Joana de Ângeles fala aqui, né? A conquista da individualidade consciente é o imenso desafio da evolução espiritual, que se liberta pouco a pouco dos instintos grosseiros, e é isso mesmo, né? E às vezes a gente não tem nem paciência com a gente, porque gostaria que fosse aquele salto, né? Que de repente eu virasse espírito de luz, né? Só de frequentar em uns cursos já saísse volitando. Mas não é nada disso, né? A gente dá uma tateada de vez em quando, ou de vez em sempre, e vamos levando, né? Vamos levando. A gente não pode perder o caminho, né? E sentir que é isso mesmo, a nossa evolução se dá de forma individual. Então, a gente tem os nossos relacionamentos aí para a gente ir se burilando, se aperfeiçoando, mas a gente é responsável pela nossa evolução, né? Cada um por si. Essa aí é minha prima, viu, Ju? Acho que aí, dele também, interessante, ela fala assim, que nesse caminhar, né, a gente vai avançar para a intuição. Então, vai ser o estado já do espírito em plena sintonia com a espiritualidade, porque a intuição não vai ser esse patamar um pouquinho superior, gente, mais livre desse, assim, que o pensamento, né, atinge um patamar mais, eu não sei se é purificado, mas mais sensível, talvez. Voltando a falar um pouquinho na linguagem do computador, não é nada. Eu acho que vai parar de aparecer aquele atualizar, assim, aí a gente vai estar atualizado, né? Com uma capacidade muito maior. A era da intuição é essa mesmo, né? Essa linguagem do pensamento, que maravilha. Nós vamos chegar lá. Você vê que ela foi caminhando aí até que no momento em que vamos chegar, né? Que ainda está um pouco distante para nós. Agora é você, Lara. Você está com texto, bem? Larinha. Oi, estou sim. Então lê, por favor. A conquista da individualidade, isso já foi, né? Agora é o estado luminoso, o de O baixo. estado luminoso, para ser alcançado, exige esforços contínuos, rompendo as cargas emocionais mais fortes, decorrentes da animalidade existencial, de maneira que a angelitude ou realização da paz dinâmica e afetiva se torne uma vitória pessoal libertadora. Bom, eu acho que esse parágrafo caiu para mim, porque é um esforço contínuo que eu faço desde muitos anos, muito tempo já, né? Porque eu falava assim, que eu era 99% emoção e 1% razão. Mas a gente tem que trazer a razão para refletir, isso faz parte do autoconhecimento também, e ir trabalhando, completando tudo que vocês falaram até agora, porque esse estado de angelitude, ou paz dinâmica e afetiva, é uma libertação realmente, né? E esse é o meu desafio nessa encarnação, sabe? Porque eu não vou ficar falando de mim, não, mas é que eu tenho que me tomar como exemplo, mas eu sofri demais com essas emoções muito fortes
e que me prejudicaram bastante toda a vida, né? Então, esse estado de angelitude, porque Deus criou-nos para sermos perfeitos, né? Perfectíveis nós somos, né? E o estado de angelitude é um estado muito sublime, né? Da alma, do espírito, na verdade. Então, é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Se alguém quiser falar. Veja que ela foi caminhando lá desde os primórdios até, ela fala, para atingir o estado luminoso, que é o da... É isso que mais ou menos a Ideli falou, da emancipação espiritual, né? E que isso exige muito esforço, claro, mas que nós fomos criados para isso. E Então, inexoravelmente nós chegaremos. eu sempre pus minha cara para bater, né? Eu falo que eu sempre pus minha cara para bater. E assim, sabe, traçava um objetivo e ia, mas de uma maneira muito prosaica, né? De uma maneira muito materialista, né? E que hoje eu reflito em todas as coisas que deram errado e todas as que deram certo, o meu estado de angelitude, eu tive alguns, mas ainda falta muito, mas muito caminhar para que eu consiga chegar até lá, né? Lara, mas todos nós, amor. Todos nós, Lara. Nós estamos Eu longe. ia falar isso, todos Nós estamos nós. longe desse ideal. Ô, Marlene, eu só quero te perguntar. Eu te mandei o vídeo do Sérgio Felipe outra vez. Você teve tempo de ver? Eu assisti. Porque a Lara, ela tocou num ponto aí muito importante, que o Sérgio Felipe fala que o próprio esforço nosso em nos melhorarmos provoca o surgimento das doenças. Veja bem. Isso, o próprio esforço de transformação. Eu senti muito isso no meu corpo, sabe? Muito mesmo. Porque você vai pondo para fora, você entendeu? Você vai depurando, você vai pondo para fora ao se esforçar para se transformar. Certo. Então, não é só também pelos calcado assim, especificamente nos conflitos, mas pelo esforço em nos desvencilharmos desses conflitos. E eu achei isso interessantíssimo, muito interessante mesmo. Manda para nós, para todos nós, verdade. Dona Ana. Mando sim, pode deixar. Quando a senhora estiver melhorzinha, né? Ele fala pouquinho, mas é muito certo o que ele fala. Muito profundo. Muito lógico. Eu, pelo menos, achei. Não sei o que a Marlene achou. Gostei muito também. Porque, na realidade, é o que ela está falando hoje para nós aqui, né? Essa caminhada nossa. Então, quando nós nos deparamos com algumas dificuldades que nós nos esforçamos, isso é um expurgo, né, gente? É um expurgo. Tem que estar ali para poder melhorar, né? É um expurgo mesmo. Ela falou o termo certinho. Então, agora eu acho que sou eu. Vou ler, então. Convimos afirmar, portanto, que o self, ou espírito criado por Deus, não pode fugir à sua fatalidade marcessível na conquista da perfeição. É isso. Isso aí acabou. Depois que saímos, vamos dizer, do hálito divino, assim, é uma expressão metafórica, claro, ou não sei. Nós vamos chegar ao mesmo lugar, todos nós, né? Que é a conquista da nossa perfeição, perfectibilidade, e todos nós chegaremos. E o Herculano Pires, ele fala o seguinte,
Ele diz que a evolução é um parto, porque você vai partejando coisas novas, né? Vai se transformando. E que não existe parto sem dor. Veja bem. Então, o Espiritismo, neste aspecto, é que ele explica o porquê da dor. É isso mesmo. Agora é você novamente, Nara. Vamos lá. Desde os primeiros influxos de energia que se aglutinam em faixas vibratórias, até ao elevado nível da razão e da consciência cósmica, tudo decorre em forma de complexidades inteligentes, que defluem da causa absoluta, sempre apresentando mais organizada e lúcida. O que ela está explicando? Que em tudo isso que a gente viu, desde os primeiros influxos de energia, quer dizer, lá no mineral, quando esse princípio inteligente se aglutinava, né, por vibrações, e foi caminhando até o mais elevado nível da razão, da consciência cósmica, porque a consciência cósmica é o estado da criatura onde ela atingiu um patamar de completa emancipação de si e com relação ao próximo. É a conquista da criatura quando ela emancipou-se para a verdade e para a virtude. É a libertação do espírito para esses dois aspectos. Então, ela fala, é a consciência cósmica, né? O ser, quando ele chega à condição de saber de si, conhecer-se plenamente e saber e conhecer o próximo no sentido de a sua relação com o próximo é harmônica, né? Reconhecendo o outro como igual. Então ela fala aqui, né? Desde lá com aquelas faixas vibratórias da aglutinação, até a consciência cósmica, tudo decorre em forma de complexidades inteligentes. Quer dizer, tudo está regido por um complexo inteligentíssimo, resultante do quê? Da causa absoluta, que é Deus. Deus está presente na sua criação, estão presentes todos os processos que vão acontecendo, que vão se formando, que vai dando a nós essa condição de seres, né, lúcidos, aí lá, sempre se apresentando mais organizada e lúcida. Então, todo esse processo, né, todos esses acontecimentos que vão resultando da evolução do princípio inteligente, até a criatura conquistar a sua individualidade, sua individuação, cada vez está tudo sob a direção dessa causa absoluta, quer dizer, de Deus. Deus colocou aí a sua sabedoria, tudo em tudo isso, né? E cada vez nós vamos estar mais lúcidos, mais organizados. É o princípio inteligente atingindo os níveis da plenitude, né? Como alguém falou aí, da angelitude. Aí nós então entraremos em contato com a verdade absoluta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí nós seremos os donos da verdade, né? Não absoluta, porque absoluto só Deus, mas ainda aquela não relativa em relação a nós, mas relativa apenas em relação a Deus. Essa iluminação é o encontro da verdade que nos liberta, certo? Essa verdade sobre nós, sobre o nosso irmão, sobre o mundo e sobre Deus. Isso mesmo. Gleidinha, sua vez. Então, é natural, portanto, que não cesse de existir mesmo
quando ocorre a consumação, a transformação das moléculas e células, pelas quais se expressam os sentimentos, as sensações, o pensamento. Né? Então, aqui, a transformação, nós estamos em constante transformação, de acordo com a experiência. A encarnação nada mais é do que passar por fios de experiência. Uma vez estudando sobre isso, quando estamos no mundo espiritual, nós entramos na pureza do em contato com o nosso próprio espírito, e lá no mundo espiritual, o que nós fazemos? Uma grande avaliação, o que foi, o que evoluímos, é quase que como diz, o que acertamos, o que erramos, tal. Nós entramos em escolas lá, provável, de ideias, de evoluções, de grandes espíritos. Nós passamos por cursos e cursos mais do que aquilo, talvez. Mas é interessante, quem ensinava muito isso era o seu Zezinho Floro, naquele estudo de quarta-feira lá no Pessalozzi. Ele falava assim, mas se não reencarnar, você não passa pela prova. Por isso que a prova e a expiação é aqui. Porque só vamos dizer assim, pôr em prática aquilo que o nosso espírito já tem, é na encarnação. Por isso que a necessidade da reencarnação. Senão não seria necessário. Você poderia ficar falar assim, me deixa aqui no mundo espiritual. Aí quase que você, me deixa lá no nosso lar, etc. Né? Só ali com contato com grandes espíritos, sem esbarrar na experiência da matéria. Né? E, inclusive, outro dia eu fiz um estudo de Marta e Maria na Nova Era, acho que vocês não assistiram, mas eu abordei esse fato, que há uma diferença fundamental em viver na matéria e materialismo. É muito diferente. Viver na matéria, o espírito viver na matéria tem que passar pela experiência da matéria. Agora, o materialista é outra coisa. Então, nada é por acaso. Então, se eu venho e quero a melhoria material do mundo, da minha casa, da minha rua, do meu planeta, do meu país, se eu quero a melhoria material, eu estou vivendo na matéria para isso, para melhorar tudo. Senão nós ficaríamos na idade da pedra. Não haveria evolução material em tudo. Então, isso é viver na matéria. Agora, materialismo é outra coisa. A pessoa focada só na matéria, só na existência, e eu estou aqui para aproveitar tudo da matéria, no abuso de aproveitar só as regalias que a matéria nos proporciona. Isso é o quê? É desperdiçar a existência, a atual reencarnação. Por isso que Marta e Maria, na experiência que Jesus passou com ela, foi até engraçado, porque quando nós estávamos discutindo, nós reparamos o seguinte, que Jesus viu Maria folgada sentada ao pé de Jesus, ouvindo Jesus, e viu a Marta se esfalfando, trabalhando, querendo resolver os problemas materiais. Por que ele estava vendo aquilo tudo? Então eu brinquei com um Jesus isentão. Ele vendo que, Marta, para de trabalhar, vem ouvir aqui, e você, Maria, para de ser vagabundo, sentada e à toa, e a outra se esfalfa. Por que Jesus foi isentão? Não é que ele foi isentão, é que ele estava observando que Marta estava o quê? O que Marta estava fazendo? Marta estava a serviço do bem. Que se ninguém trabalhar, nada progride. E Maria estava a serviço do bem, porque ela aproveitou aquele momento que ela estava com Jesus, inteligentemente escolheu ali ouvir melhor o mestre e aproveitar o momento espiritual.
Só que Jesus respondeu e nos deu conhecimento sobre a espiritualidade da existência quando ele fala, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Porque a parte espiritual vai ficar tendo espírito. E Marta, tanto de esforço que você está tendo aí nessa matéria, meu filho, você não vai levar no caixão. Vai ficar, não, lhe será tirado. Então ali ele mostra com Marta e Maria esse universo material e espiritual, com essas duas figuras. Achei, assim, uma discussão. Por isso que o evangelho hoje não é dogmático. O evangelho é pôr para pensar. É pôr, sabe, você tem que, como nós estamos fazendo aqui, em aulas de Joana de Ângelo, tem que estar sempre pensando, raciocinando, trocando ideias, juntos, duvidando, recaindo, voltando, aprendendo, né? Não é? Porque aí nós vamos adquirindo essa evolução na experiência. E nós estamos tendo, por exemplo, agora, no dia, a experiência com amigos comuns, de ideias comuns, de mesmos objetivos, que querem crescer juntas. Então, gente, não sei se deu para entender. Ficou ótimo, Gleide, seu exemplo. Ficou muito bom. Marta e Maria, muito. Jesus explica isso. Porque muita gente, às vezes que a pessoa é rica, ela tem grandes... gente, mas, por exemplo, necessidade. Tem uma pessoa que tem necessidade de ter um helicóptero. Ele é muito importante, ele tem necessidade de ter helicóptero. Nem todo mundo tem necessidade de ter um helicóptero. Então, isso é muito relativo em termos materiais. O que é preciso, o supérfluo, o necessário. Tudo isso tem que ser discutido. Porque senão vai parecer que quem tem sucesso, quem se dá bem na vida, aquelas pessoas, elas são do mal, elas exploram os outros, por isso que elas estão bem, etc. e tal. Põe essa oposição entre as coisas. Não existe oposição. Todos estão a serviço do bem, todos. Todos somos criados, simples e ignorantes, em evolução, em etapas de experiências humanas. E se nós estamos numa experiência, para a gente aproveitar ao máximo. Claro que direcionando bem tudo que é possível dentro da nossa vida. Sempre encaminhar muito bem, direcionar tudo bem, até a doença. Vem uma doença, vamos aproveitar a doença. Vem uma saúde, vamos aproveitar a saúde. Para que eu tenho saúde? Para aproveitar, não é para desperdiçar, não é para abusar. Tudo é equilíbrio no universo. Então, por isso que o evangelho, assim, ele dá muita base para a nossa saúde mental. Está muito bom. Você não... Gente, eu fico falando até amanhã. Então, encerra para nós, Gleide, já